Fala, gente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, tá? Hoje eu tô com minha filha aqui do lado e eu espero que ela me ajude a ter calma, que é aquilo que eu quero falar pra você nesse vídeo, tá? Gente, o que o que eu vejo muitas vezes aí é as pessoas não tendo calma. Quer vir aqui, mãe? Eu vou mostrar ela pra vocês, gente, que é minha filha, então eu fico com ela. Ai, olha lá, quem que tá lá? Quem que tá lá? É a Maria. Então, quando eu falo pra você, gente, vamos lá no chão, Maria? Vamos lá no chão? Vamos no chão, vai. Deixar você ir. Quando eu falo pra você ter calma, porque assim, gente, quando você vai trabalhar, você vai empreender, você vai fazer qualquer coisa, você não tendo calma para que quando você plante alguma coisa e você, deixa eu ver se eu encosto aqui. Quando você planta alguma coisa e você tenha, entenda que existe a lei ali a lei da semeadura, que você tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, tem que trabalhar, tem que ter paciência para que as coisas cresçam de forma a você conseguir ter resultados com aquilo, certo? Você vai plantar árvore, você não vai plantar árvore, aliás, você não vai plantar árvore direto, você vai plantar semente. E da semente, Maria, não, assim não, assim não. Ai, deixa aqui. Você vai plantar semente, certo? E da semente você vai começar a regar ela. E você vai começar a cuidar. Você vai proteger ela. Quando ela começar a sair. Eu tenho que. Duro gravar vídeo com um olho no peixe e outro no gato, né, gente? E conforme você vai desenvolvendo, você vai ali vendo a evolução da semente, porque a semente tem uma grande potencialidade. E é aquilo que eu quero passar para você também. Você tem uma grande potencialidade, porém, para que ela se desenvolva, ela vá crescendo, você precisa ter calma com os processos que isso vai gerar. Por quê? Vai gerar processo, vai ter dia que você não vai querer fazer, vai ter dia que você não vai querer trabalhar, vai ter dia que você não vai querer estudar, vai ter dia que você não vai querer cuidar das crianças. Tem dia que a sua vida é uma correria. A minha vida aqui é uma correria. Isso aqui é a minha vida. Eu tenho que ajeitar tudo de manhã. Daqui a pouco é o filho que vai para a escola, daqui a pouco é a casa que tem que arrumar, daqui a pouco é a esposa que chega. Enfim, essa é a minha vida e eu tenho que ter calma no processo, certo? Eu tenho que ter calma para lidar com cada coisa no seu devido lugar. E como que eu consigo isso? Você fala assim, William, mas como que você consegue fazer tudo isso? Como que você consegue administrar todas essas coisas? Depois que eu fiz uma coisa chamada colocar em ordem, e colocar em ordem é saber o que eu tenho que fazer no seu determinado momento. Pera aí que minha filha eu acho que tá mexendo no lixo, gente. Pera aí. Maria. Tobias, dá uma olhada aqui na Maria, vem. Ai, tem que tomar cuidado aqui, senão ela mexe no lixo. Então, gente, é assim, ó. Quando eu comecei a colocar as coisas em ordem, e eu vejo que isso foi gerando crescimento, dentro de mim primeiramente. Comecei a colocar as coisas nos seus devidos lugares e essas coisas foram melhorando a minha vida. Comece a melhorar a sua vida primeiro. Comece a colocar as coisas no seu devido lugar. Poxa, filho, eu queria tanto sair da CLT, eu queria tanto empreender, eu queria tanto ter uma renda extra, eu queria tanto fazer isso, eu queria tanto fazer aquilo. Mas o que você está fazendo para sair disso daí? Porque você chega na sua casa, tá tudo aquela bagunça. Você nunca vai conseguir, certo? Você nunca vai conseguir entender o que você precisa fazer, qual o próximo passo. Se as coisas de trás não estão em ordem, quem dera colocar as coisas da frente em ordem, certo? Dentro de uma empresa funciona assim, você começa primeiramente, é tudo maravilhoso, mas depois que você começa a vender muito, ou, né, você vai aumentando
a produção, você vai desenvolvendo, só que se não cresce ordenado, o que acontece? Você vai se perdendo. Por exemplo, no meu caso, tinha um tempo que eu tenho um site, né, de venda de e-commerce, e eu lembro que eu produzia e eu ficava no começo assim maravilhado com tanta venda que eu vendia até para fora do estado. Mas chegou uma hora que foi difícil, chegou uma hora que eu tinha que colocar as coisas em ordem, eu tinha que ter calma. Só que eu não entendia isso. E outra coisa que a gente tem que aprender, uma coisa que nós temos que aprender, assim, que eu aprendi, que eu preciso entender o ordinário da minha vida. Como assim? O ordinário da minha vida faz com que eu entenda que eu tenho que fazer todas essas coisas todos os dias, certo? Então, quando eu estava trabalhando, eu entendi que eu melhorava o meu trabalho, certo? Na minha pequena oficina que eu tinha. E oficina de cortar madeira, gente, né, tal. E eu entendia que eu tinha que deixar tudo limpo para o próximo dia. Então, quando eu não deixava limpo, o que acontecia? No outro dia ter que amanhecer, ter que limpar tudo aquilo, era uma... Olha, já começar tendo que limpar tudo, eu prefiro, certo? E eu prefiro limpar tudo num dia, certo? Para deixar para o próximo, porque eu já chego vendo que tudo está no seu devido lugar e daí eu já vou trabalhando e arrumando tudo. E assim, no final do trabalho, eu reorganizo tudo. Só que assim, vai depender do dia. Porque tem muita gente aí que fala assim, poxa, não, mas vamos fazer isso, que vamos fazer todo dia, não importa, tem que deixar tudo limpo e não importa. Sim, se você conseguir fazer isso, ok. Mas tem dia que a produção ela tá estourada. Lembro que eu tinha um dia que a produção tava estourada, eu tinha que me matar e eu tava cansado já, eu não queria, não dava tempo, tava muito escuro muitas vezes, eu falava, larga mão, vambora. No outro dia eu limpava daí e aí beleza. Mas na maioria dos dias o planejamento era esse. Terminava a produção, depois ia lá e limpava, certo? Então assim que funcionava. Conforme eu fui desenvolvendo isso dentro de mim, vai trabalhando essa ordem dentro de mim, e isso foi fazendo com que eu tivesse um crescimento, certo? A compreender todo o processo, a melhorar minha cabeça, todas as coisas. Se você tirou a coisa de um lugar, você vai lá e guarda ela, certo? E hoje em dia, por exemplo, hoje eu já não produzo mais, eu já não tenho mais produção, até mesmo porque para mim, o que aconteceu? Vou falar aqui para vocês. Conforme eu fui fazendo isso e teve uma vez que eu larguei mão, parei de produzir porque não estava já vendendo tanto, eu mandei tinha um pessoal que me ajudava, né? Não era nem registrado, mas trabalhava comigo e eles ganhavam por dia. E chegou uma hora que eu falei assim, não precisa mais. E eu comecei a revender somente. Consegui um fornecedor, né? Trabalhei no sistema chamado dropshipping. E o fornecedor mandava para mim e eu comecei a faturar mais, comecei a ganhar mais, ganhar até mesmo aquilo que eu ganhava com vários funcionários, cuidando de empresa, cuidando disso, cuidando daquilo. Eu comecei a ganhar aquilo estando sozinho. Bem isso mesmo. Então eu falei assim, para que eu vou ter funcionário, um monte de coisa, sendo que aqui, trabalhando e entendendo como que faz o repasse, eu ganho a mesma coisa e tenho menos trabalho. Então não compensa. Porém, como tudo na vida não é um mar de rosas, né? Chega uma hora que vende bem, chega uma hora que não vende, e daí às vezes a sua vida vai melhorando, né? Você vai querendo comprar algumas coisas a mais, e vai querendo manter algumas coisas a mais, então isso vai fazer com que você, né? Com que filho e casa e um monte de coisa para estar fazendo, vai acarretando com que você, né? Deixa eu ver aqui, gente, porque criança muito quieta. Ela tá deitada ali assistindo. Então, gente, conforme a gente vai entendendo, né, que o processo vai demandando isso, o processo vai fazendo com que a gente aprenda, eu comecei a aprender com isso. Então, hoje tem crianças, né, a gente demanda, o meu filho estuda numa escola particular, a gente se esforça muito, né, para estar fazendo isso. Só que o que eu faço hoje, William? Poxa, como que eu faço hoje para sair da
CLT, como que eu faço hoje para empreender? Eu não estou falando que precisa sair da CLT, tá? Porque a CLT, eu sempre falo aqui no meu canal, aqui eu sempre falo que você tem que trocar o CLT ou a empresa por métricas. Não tem essa, você tem que. E trabalhar por métricas é você analisar tudo. Não trabalhe por salário. Não trabalhe por salário, entendeu? Não trabalhe por faturamento. Trabalhe por métricas, certo? Eu mostrei para tantos, eu entendo que isso daqui vai crescer, eu entendo que tantas pessoas vão ser alcançadas. É assim que funciona, cara. É, no CLT, você vai entender que você vai trabalhar, você pode trabalhar tanto, bastante quanto pouco, você vai ganhar muitas vezes a mesma coisa. É assim que é lá. Ah, William, mas se você se matar de trabalhar, se matar, você pode se matar de fazer, você vai ganhar a mesma coisa. Ah, William, mas eu não vou trabalhar. Não, você tem que trabalhar com inteligência, certo? Não precisa você se matar. Eu lembro quando eu trabalhava num serviço e, cara, no começo você faz aquele esforço, né? 3 meses até passar na experiência, porque você tem que ser aquele cara. Só que daí depois passou os 3 meses você já desanimava. Não fazia a mesma coisa. Aí às vezes um ficava de picuinha com o outro, você entrava naquele meio tal, e às vezes brigando com um com o outro. Mas eu comecei a entender que não, que você tem que ir lá, você tem que entender que a sua vida, a sua principal vida é com sua família. É na sua casa, é lá onde você vive. Não é dentro da empresa. Não é empresa, porque se você estiver mal dentro da sua empresa, você trazer coisas da sua empresa para sua casa, as coisas vão começar a piorar, certo? Então o que está lá na empresa, lá na empresa. Por isso que troque a empresa por métricas. Troque o CLT, o salário, por métricas. Eu estou trabalhando por um salário, então eu vou fazer o melhor que eu posso, mas não vou me matar. E no final do mês eu vou ganhar esse salário e, tirando o INSS e os mais desconto, vai sobrar isso para mim, que vai ser para eu sobreviver. A partir desse salário, eu tenho que entender agora o que eu posso fazer com esse salário, fazer com que isso que eu estou recebendo, ele aumente, certo? Sem eu precisar muitas vezes, porque eu tenho tempo na minha vida. Eu tenho mais do que tempo, porque lá quando você está no seu trabalho, você está vendendo o seu horário, você está vendendo o seu tempo. E vendendo o seu tempo, enfim, vendendo o seu tempo, você vai ter que, uma hora, entender essas coisas, porque a maioria das pessoas não entende que elas estão vendendo. Ali você está num contrato, certo? Você, por mais, é somente aquela ilusão. Ah, eu estou fixo aqui. Não, você está vendendo o seu tempo. Ah, eu estou trabalhando para o Estado, eu não vou. No Estado, eu não vou. Vou receber todo mês a mesma coisa e eu não vou ser mandado embora. Você está vendendo o seu tempo. Está vendendo. De qualquer jeito, você está vendendo o seu tempo. Se você morrer, se acontecer alguma coisa com você, a sua família muitas vezes não vai receber. Tem muita família aí que não vai receber mais pro resto da vida. E o que você vai deixar para sua família? Ah, William, mas no CLT, trabalhando, empreendendo, você consegue ter essa segurança? Não, nós não temos nenhuma segurança. Nada na nossa vida é seguro. Entenda isso. Tenha calma. E entenda isso. Nada na sua vida é certeza. Tá? A única certeza que nós temos é que nós vamos morrer um dia. Certo? E o que eu preciso fazer todos os dias? Trocar, porque se eu produzir mais, certo? Eu vou conseguir ganhar mais empreendendo, certo? Se você trabalhar mais empreendendo, você vai ganhar mais. Assim, mas tem gente que não ganha. Tem gente que trabalha assim, se mata e ganha menos que um cara uma pessoa que está no CLT. Mas pode ser que no começo sim. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem pessoa que às vezes está lá, abre sua lojinha de doce e tem uma doceria que chama Docelândia. Às vezes o cara abriu lá, comprou um monte de doce, pegou um acerto da empresa, comprou um monte de doce, colocou lá e começou a vender, abriu a lojinha, beleza. Começou a passar o tempo, foi vendendo para um, vendendo para outro, oferece para um, oferece para outro, oferece para outro. No começo ele não vai ter uma renda exorbitante. Mas com o passar do tempo, quando se vai tendo mais clientes e mais pessoas vêm até ele, opa, o negócio começou.
E daí ele sabe de onde comprar, ele já tem para quem vender, ele começa a atravessar e ele começa a ter vários clientes, certo? E vários clientes que vão falando para outros clientes, para outros clientes, para outros clientes, que isso daí vira uma propagação, mas vai depender do seu esforço, certo? Vai depender do quanto você faça, vai depender do quanto você se empenhe e vai depender da calma que você tenha para saber esperar todo esse processo acontecer, certo? Porque esse processo ele demanda tempo, ele demanda calma, ele demanda um ano e meio, 2 anos, certo? Só que tenha calma também em fazer um planejamento, porque, cara, tem quanto de gente, certo? Ontem eu estava conversando com meu irmão aqui. Meu irmão falou assim, poxa, William, mas o que eu posso ter, o que eu posso ver um produto que venda em todos os lugares? Um produto, ele quer o produto assim que eu posso estocar e eu posso vender. Qual que é o produto que mais vende? Qual que é o produto que mais... Eu pergunto pra você, qual que é o produto que mais vende? Qual que é o produto? O produto que mais vende é o produto mais oferecido, tá? Ah, William, mas tem produto que é caro, tem produto que é barato. Vamos pegar o McDonald's, por exemplo. McDonald's hoje, você vai lá, mínimo R$ 20. Legal, certo? Legal. R$ 20. Por isso que eu falo para trocar por métricas. Se você tem um produto, que nem ele estava falando de um produto lá esses dias, falou de um produto que é uma como que é o nome mesmo? É tipo um prata, né? Ele fazia prata. Daí ele ia comprar prata para vender. Só que para vender é tipo 800 pau. 800 pau para você vender o negócio lá. Você compra 400, vende a 800, R$ 1.000. Eu falei assim, você tem que entender, cara, que quantas pessoas você vai ter que oferecer para gerar uma conversão, para gerar uma venda. É assim que funciona. É assim que funciona. Quantas pessoas eu tenho que oferecer para gerar uma venda? O McDonald's. Quantos McDonald's eu tenho que oferecer para gerar uma venda? Eu entendo que R$ 900, R$ 1.000 não é todo mundo que está disposto a pagar. Mas R$ 20, R$ 30, eu entendo que muitas pessoas têm esse valor e estão dispostos a pagar, certo? Por isso que tem uma fila no McDonald's. Tem uma fila muitas vezes lá de, né, final de semana para comprar sempre um McDonald's atrás do outro, que é comida, ok? Agora, quando você vai falar com relação a um objeto que a pessoa ela compra muitas vezes, que nem ele falou de prata, é um objeto que muitas vezes a pessoa não vai comprar aquele objeto à toa, ela vai comprar para dar de presente, ela vai comprar porque ela gosta, certo? Mas para você alcançar essas pessoas, você tem que atingir um certo nível de pessoas. Tem gente que ganha muito aí, tem gente que ganha muito, mas no começo é difícil, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, você tem que entender do mercado, você tem que conversar com outras pessoas que vendem, você tem que entender como é que funciona, porque você vê lá, né, o ouro, o prata, chama atenção, mas isso não quer dizer que seja um mercado fácil. Mesma coisa de lanche, você vai lá, vou abrir um carrinho de cachorro quente ali na frente da rua, beleza? Você vai começar a vender para um, para outro, só que o processo de venda, ele... Porque muitas vezes, se você não tiver venda, porque durante o dia inteiro, você vai conversar com o pessoal aí do lanche. Durante o dia, eles preparam tudo para deixar tudo certo na noite, certo? E todo dia a mesma coisa. Tem que deixar tudo preparado para vender de noite. Deixa tudo preparado para vender de noite. Só que você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter calma com isso. Você tem que ter calma. Poxa, eu vou ter calma nesse tempo porque a minha calma para eu entender todo o processo vai fazer com que eu saiba o que eu estou fazendo, certo? Entendeu? Se eu fosse abrir... William, e se você fosse fazer hoje? O que você faria hoje? Hoje. O que eu faria hoje? Eu abriria um carrinho de cachorro quente, sim. Certo? Se eu fosse fazer isso, porque na verdade não é a minha meta. Não é o que eu quero. O que eu quero é trabalhar aqui na internet. É isso que eu faço. E é isso que eu indico para você. Por isso que eu indico o Fórmula Negócios Online, que é o que eu deixo aqui no link da descrição. E tendo Fórmula Negócios Online, você consegue ter estratégias de como trabalhar dentro da internet e fazer com que assim você consiga ter uma renda. Mas você também não é diferente de você ter que se aplicar, certo?
Não é diferente de você ter que entender. Lembrando que você tem meu suporte também, só entrar em contato depois comigo, tá aqui no link da descrição também. Mas vamos lá. Se eu tivesse um carrinho de cachorro quente hoje, o que eu faria? Eu teria um dinheiro para investir primeiramente, você tem que ter aí no mínimo aí, sei lá, talvez uns 5, 10 mil reais. Teria que juntar essa grana, teria essa objetividade, ou pegaria um acerto da empresa, né? Abriria o meu carrinho de cachorro quente geralmente no lugar onde eu não pague aluguel, ou o aluguel seja muito reduzido, certo? Começaria ali pequeno, e começaria com lanches básicos, certo? Lanches básicos, que é o cachorro quente, que são lanches que eu consiga ensinar outras pessoas, ok? Que eu consiga ensinar outra pessoa, para que eu consiga futuramente, certo? Futuramente deixar uma pessoa ali para cuidar disso. E o que eu faria? Aprenderia sobre tráfego. Como trazer gente para o meu negócio através do tráfego local, certo? E mandaria talvez direto para o WhatsApp, enfim, ali. E começaria aos poucos vendendo. Por quê? Porque quando você roda tráfego, aprende sobre isso. Ou até mesmo começaria na minha casa fazendo ali, entendeu? Faria ali na minha casa e começaria a aprender sobre tráfego. E assim iria vendendo. Dá para você colocar no iFood, dá para você colocar em tantos outros lugares. Mas o iFood vai comer uma porcentagem sua, certo? Se você aprender a rodar tráfego local para lanches, daí é fácil, pesquisa aqui na internet você consegue. Aprendendo sobre tráfego, até mesmo dentro do Fórmula Negócios Online você aprende sobre isso. Você consegue fazer com que, aprendendo sobre tráfego local, você consegue alcançar pessoas e você paga para o Facebook, mas você paga, como é tráfego para o WhatsApp, é um tráfego mais barato, é mais em conta, você paga centavos lá para ter um nisso. Você paga, tipo, sei lá, 50 centavos, 60 centavos, entendeu? E lá você converte ele lá dentro lá. Diferente do iFood que vai pegar uma porcentagem maior, né, do lanche. Mas ele vai mostrar para mais pessoas, porém lá você tem concorrência, você tem um monte de coisa, entendeu? E hoje não é difícil você vender um lanche se você souber fazer um criativo legal que converta lá dentro. Mas tudo é calma. Por que eu falo calma? Porque esse vídeo, essa thumbnail estava escrito calma. Porque você tem que ter calma, porque é uma criança que você está cuidando. Eu não tava com minha filha aqui ainda agora, né? Carreguei minha filha no colo, coloquei ele aqui, certo? É calma. Você tem que ter calma, você tem que sentar, você tem que cuidar dele, você tem que... Poxa, vou criar um carrinho de cachorro-quente? Calma, não, onde vai ser? Como que vai ser? Tem gente ali? Não, não tem gente passando. Poxa, eu tenho que pegar um lugar que tenha gente passando. Eu preciso de tráfego, eu preciso de pessoas passando, porque são pessoas que vão me dar dinheiro, são pessoas que vão comprar de mim. Ou chama atenção, entendeu? Tem que chamar atenção, você tem que pôr uma plaquinha lá na frente. As pessoas estão passando, ó, fala lá para outra pessoa, comunica com outra pessoa que a gente está vendendo, tal, e vai falando um pro outro. Faz um tempero, diferencia das pessoas que estão do seu próximo de você, o que você pode diferenciar no seu cachorro quente. Faz somente 5 primeiramente, a gente só está fazendo cachorro quente, qual que você quer? Tal, beleza, começou a vender, vende para um, vende para outro, vende para outro, vende para outro. Tenta, se você abrir todo dia, se você for diferencial, tenta alcançar pessoas. Com a internet hoje você consegue alcançar pessoas que não estão ali, certo? Mas aprenda sobre tráfego local, que você vai vender sem precisar muitas vezes você abrir lá um ponto. Você pode fazer na sua casa e começar ali. Um ponto ele é bom? É bom, não é ruim, certo? Não tô menosprezando aqui o ponto porque ele vai vender também, vai pegar outras pessoas, pessoas que estão na rua. Mas você tem que atingir pessoas e você tem que ter calma com todo o processo, porque ele demanda, ele é chato, tá? Ele é chato o processo, às vezes a gente vai cansar, vai perder tempo ali, mas a hora que ele começar a dar lucro, você vai começar a faturar com isso. Mas outra coisa muito importante para eu finalizar esse vídeo, que já são 24 minutos de vídeo. Galera, seguinte, se você quer crescer de verdade, entenda sobre escala, porque conforme você vai crescendo, se você não aprender a escalar, se você vai chegar uma hora que vai chegar um pico que você não vai conseguir aumentar mais isso daí. Você não vai conseguir aumentar mais o faturamento, entendeu? E para você aumentar o faturamento, você tem que aprender a escalar, você tem que aprender, poxa,
até aqui eu consigo tanto de valor, eu tô durante todo o mês trabalhando e eu tô conseguindo faturar 15 mil, 20 mil, 30 mil reais. Depois disso daí, como que eu faço para passar isso daí? Sem eu precisar, preste atenção nisso, sem eu precisar ficar talvez aumentando mais cachorro quente, sem eu precisar colocar mais pessoas, porque isso demanda muita coisa. Você pode escalar de outras formas, mas se você gosta de gerenciar esse gerenciamento de empresas e gosta de ter gerentes, né, pessoas cuidando para você, tudo bem, né? Tudo bem, você pode aumentar. Eu não me vejo assim. Eu não me vejo, é, eu não tenho muita, sabe, de ficar para lá e para cá. Para mim eu não me vejo dessa forma. Eu não quero isso para mim. Por isso que eu trabalho de outra forma. A minha escalabilidade é de outra forma, totalmente online, trabalhando assim, diversificando os meus investimentos em várias outras coisas. Quando eu falo investimento, diversificando os meus negócios de outra forma, entendeu? Ah, William, eu quero aprender da forma que você faz. Eu quero aprender do jeito que você faz, William. Calma. Primeiro você tem que aprender do jeito que você sabe, do jeito que você vai se dar bem. Muitas vezes você pode abrir uma franquia e você pode se dar bem com isso daí, tá? E pode ganhar muito, assim como foi o cara do Ray Kroc do McDonald's. Ele fez lá, você vê que é tudo físico. Só que você vê que o dinheiro que ele ganha não é com os lanches. O dinheiro que ele ganha chegou a se transformar numa empresa de imóveis, de comprar os imóveis, de comprar a terra, certo? Imóveis, não é imóveis, né? Acho que é imóveis que fala, não, fala terrenos, né? É o que está embaixo na terra, é o que eles compram ali, eles constroem ali, entendeu? Enfim, gente, e daí conforme vai passando o tempo, você vai vendo onde você vai conseguindo ganhar com relação a isso, gente. Mas, para finalizar esse vídeo, tenha calma, certo, gente? Obrigado. Se esse vídeo ficou bom para você, deixa seu like e se inscreve no canal, acho que te ajudei um pouquinho. Beleza, gente? Falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo.